Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos então à nossa próxima dica? Bom, na dica do vídeo anterior havia uma pergunta e perguntávamos o seguinte: a ordem de elementos fornecidos é igual à ordem de elementos requeridos em uma questão? Se sim, nós usávamos então a ideia de permutação, onde haviam três: a ideia de permutação simples, ideia de permutação com repetição e a ideia de permutação circular, tá certo? Aqui nós estamos diante da segunda resposta. A primeira resposta era sim, Bruno. A ideia de fornecidos é igual à ideia de requeridos. Então, permutação. Não, Bruno, é diferente. A ideia requerida difere da ideia fornecida. Então, nós vamos usar uma combinação ou arranjo. Para sabermos qual usar entre combinar e arranjar, precisamos de uma segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta é essa aqui: a ordem importa? Se a ordem importar, usaremos o arranjo. Podemos até fazer uma associação positiva. Quando você responde sim em alguma coisa, às vezes você responde com aham, é ou não é? Então, arranjo, olha aí. Fórmula de arranjo. Eu sei que é bastante bobo, mas, pô, na hora da prova a gente lembra dessas ideias mnemônicas e faz uma boa prova. Agora, não, Bruno, a ordem não importa, tanto faz, pode ser qualquer jeito aí, já me dá certo. Por exemplo, a Mega Sena. Na Mega Sena você pode começar marcando o número 56, ou 2, ou 7, e na hora de uma representação de prêmio, né, você ganhou ali, porque você acertou os números, não a sequência numérica. Então é diferente, né? Existe então a nossa ideia da combinação. Tanto faz ali a ordem que você usou, tá tranquilo, tá bem? Então temos um arranjo, temos ali uma combinação. Mas afinal, o que é um arranjo? O arranjo é isso aqui, ó. Expressa a quantidade de agrupamentos possíveis de serem realizados como elementos de um conjunto finito, tá certo? Bom, a fórmula do arranjo é igual a ANP. O que significa? N é aquilo que é fornecido para você. E P é aquela ideia requerida por você, tá certo? Por você não, pela questão. Então nós temos aqui no numerador um N fatorial e no denominador nós temos uma diferença do que é fornecido pelo que é requerido numa ideia fatorial. Então N fatorial sobre N menos P fatorial. Olha esse nosso exemplo aqui. O nosso exemplo só está em ideia algébrica, mas vamos estruturar isso. Imagina que você tem uma urna contendo de 0 a 9, ou seja, bolas numeradas de 0 a 9. Quantos elementos você tem? Exatamente 10. Por que 10? Porque você começa com 0, depois 1, 2, até que você chegue ali no elemento 9, tá certo? No algarismo 9. Então nós temos 10 elementos, tá certo? Vamos supor que você está jogando e que cada pessoa daquele jogo possua ali uma sequência numérica. O jogador que vai ganhar vai ser aquele que tiver em seu papel, por exemplo, uma ideia de sequência mesmo, que tiver em seu papel aquela sequência definida, onde os elementos importam a ordem, tá certo? O que significa que uma sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na verdade, só até o 5, usando 6 elementos ali, pois o nosso exemplo é 10, 6, né? Então, uma sequência de 6 elementos. A sequência de 0 a 5 difere de uma sequência 5 a 0. Como a ordem desses elementos aí para a gente ganhar o prêmio importa, nós temos então uma ideia de arranjo, tá certo? Se não importasse, como na Mega Sena, na hora de, encontrei 6 números, caramba, acertei todos. Pronto, acertou todos, não importa a ordem que você marcou lá, tá certo? Você ganhou o prêmio, não importou a combinação, tá bom? Não importou então combinação. Agora é o seguinte: quando a gente fala de combinação, existem duas ideias. Uma ideia de combinação simples e uma ideia de combinação completa. A combinação simples possui em sua estrutura, na ideia da questão, a palavra explícita ou implícita diferente, tá certo? Eu trouxe aqui 2 exemplos comparativos em branco, para que a gente possa então identificar qual a diferença, como se fosse um jogo de 7 erros. E olha lá. De quantos modos é possível comprar 3 sorvetes diferentes em uma sorveteria que oferece 5 sabores? Na outra, de quantos modos é possível comprar 3 sorvetes em uma sorveteria que oferece 5 sabores? Galera, qual é a diferença? Tá na sua cara a diferença, só que nós vamos marcar. Você tá nervoso lá no dia do Enem e você não é acostumado a fazer isso com as questões. Acostume-se, isso é muito importante.
Olha a nossa primeira dica, onde a gente fala já algumas coisas acerca das questões. Outra ideia que você vai ver lá na dica é o sublinhamento aí, não sei nem se essa palavra existe, mas é sublinhar aí os fatores positivos, os fatores que vão agregar na hora da resolução. Como assim, Bruno, fatores positivos? Fatores que você destaque da questão a fim de tentar identificar certos erros, tá certo? Certos possíveis erros futuros, tá certo? Então olha lá, ó. De quantas modas é possível comprar 3 sorvetes? Ah, então o cara ele quer 3 sorvetes. Mas 3 sorvetes, galera, diferentes. Olha aqui, ó. Diferentes. Em uma sorveteria que oferece quantos sabores? 5 sabores. Tá certo? Bruno, apareceu a palavra diferente, explícita ali, ó. Tá na minha cara. Então o que eu faço? Combinação simples. Qual é a fórmula que rege a combinação simples? É muito fácil. A forma do arranjo é um n fatorial sobre uma diferença do fornecido pelo requerido. Agora, na combinação, é quase igual, só que há uma diferença. A nossa diferença é que o requerido aparece novamente. Olha lá, ó, p fatorial apareceu de novo. Essa é a diferença característica entre arranjo e combinação. Agora, galera, olha o seguinte. Na completa, existe uma variação do fornecido. Ele mistura uma ideia de requerido em n mais p menos 1. Bruno, e por que isso? Aquela forma completa é diferente da simples. Claro, já tem um nome e na completa não existiu nenhum momento a palavra diferente, nem explicitamente, nem implicitamente. Quando isso acontece, nós estamos usando a completa. E qual é a diferença? A simples você está usando, vamos supor, em sabores, uva, morango e maracujá, tá certo? Você entrou lá, o cara te ofereceu 5 sabores, A, B, C, D, E. Ah, você quer o A, o B e o C, ou o A, o B e o D, ou o A, o B e o E. Tá vendo? Combinações que têm ali seus elementos diferentes. Agora, quando você está na combinação completa, meu amigo, você pode usar coisas diferentes, certo? Como assim, Bruno, diferentes? Pode ser tudo letra A, tudo do A, tudo de morango, tudo de abóbora, né? Nem sei se tem. Tudo de maracujá, tanto faz. Ah não, Bruno, 2 de maracujá, 1 de morango. Nas letras, 2 A's, 1 B, 1 A, 1 B e 1 C, 3 C's, tá certo? 2 B's, 1 A, tá bem? Tudo isso pode ser usado. Então, na completa, você mistura todos os tipos de combinação possíveis naquele exercício. E na simples, apenas os diferentes. Tá certo? Onde é que já caiu isso aqui, Bruno? Já caiu? Já caiu. Na questão do ano passado, do caminhão, né ou não era? Tinha na questão do ano passado, só que com um adendo, a dica da dica. Bruno, qual que é a dica da dica? A relação de Stiefel. A combinação, ela tem uma ideia de simetria por binômios de Newton pelo nosso triângulo de Pascal. É claro que a gente não precisa aprofundar no triângulo de Pascal, a gente só precisa entender o espelhamento. E o que é esse espelhamento? Na prova do ano passado, nós tivemos como exemplo esta ideia aqui, ó, uma combinação de 9 tomado 6. Essa era a resposta que você encontrava, mas as alternativas não tinha. Ou tinha essa, eu não lembro, tá? O que tinha nas alternativas era 9, 3. Ou o contrário, você encontrava 9, 3 e na alternativa tinha 9, 6, tá? Eu não lembro, era alguma coisa assim. Mas eu sei que era 9, 6 e 9, 3, tá certo? Tá bom, Bruno. E aí? E aí que esse ano, se você encontrar, por exemplo, uma combinação de 4 em 2, você vai dizer que isso aqui, 4 e 2 é simetria. Se encontrar 4 e 1, você vai dizer que isso aqui é a mesma coisa que 4 em 3. Bruno, por quê? Aqui é a relação de Stiefel. Fala qualquer número aí. 7? Então vamos lá, ó. 7. E o P? 4? Então vamos lá no 4. Qual seria o simétrico a ele? O valor que vai dar a mesma coisa que 7 em 4 nas suas alternativas. Se você respondeu 7 no N, tá certo? Porque N está para N. Agora, se você respondeu aqui 3, você acertou de novo. E por quê? Porque 7 menos 4 dá então o nosso 3. Essa é a relação de espelhamento. Agora vamos na resposta desses dois caras aqui. Um vai ser combinação de 5 em 3, você resolve. E o outro vai ser combinação, galera, de 5 mais 3. Vai dar 8, menos 1. Vai dar 7. Tomados, quantos você quer? Você quer 3. Então 7 tomados 3, 5 tomados 3.
Faz a sua combinação pela fórmula da simples. Bruno, por que não aquela? Não precisa decorar aquilo. Depois que você representou qual é este fator, você pode voltar para a simples. Não decore aquela fórmula, decore essa. Tá certo, galera? Bom, então é isso. Me acompanhe então nas próximas dicas, onde a gente vai falar agora um pouquinho sobre outros elementos que vão te ajudar aí na prova do Enem. Tá certo, galera? Bom, então é isso. Fiquem com Deus e um grande abraço.